E aí já entrando vamos dizer assim, no tema, no eixo norteador aí do nosso bate-papo, fala para nós o que é inteligência artificial, porque é muito comum às vezes o povo falar de tecnologia, rede social, mas quando fala inteligência artificial o povo fica meio assim, né? Não é todo mundo que entende logo de cara. Então explica para nós de forma simples, clara, o que é a IA. É difícil explicar inteligência artificial sem falar de modelo, né? O que é modelo? Como eu falei anteriormente, modelo seria basicamente uma equação matemática que descreve um fenômeno. A inteligência artificial, ela basicamente é um modelo que tenta simular o pensamento humano. A realidade. A palavra realidade ela é complicada, mas é bem complexa. Então ela tenta simular um neurônio, né, humano. Então a ideia de inteligência artificial seria a ideia de um neurônio computacional. Tanto que o primeiro modelo, né, um dos primeiros modelos foi o Perceptron, que era um modelo de um neurônio só. Então você tem uma quantidade X de dados de entrada, e aí ele processa essas informações e solta um resultado. Entendi. Esse resultado seria uma tomada de decisão. Seria a resposta dado aquele conjunto de dados. Puramente computacional. Puramente computacional. Entendi. Existem até alguns sistemas também que está vinculado à biologia, né? Mas inicialmente era puramente computacional. Legal. Isso veio com a facilidade da computação em otimizar o tempo e cálculos que para um ser humano seria complicado. Sim, praticidade. Praticidade, né? Otimização sempre pensando em redução de tempo, redução de custo. Sim. E aí com isso, já vinha desde 1800 e quase 1900 a ideia de sistemas assim, né, que algum dia alguma máquina poderia pensar como um humano. Reproduzir ali. Reproduzisse essa forma de pensamento. Então, inteligência artificial seria, basicamente, um sistema, uma simulação do pensamento humano. Basicamente. Seria uma consciência sem corpo? O que é consciência? É complicado falar de consciência. Parece que consciência tem que ter uma consciência ou uma ciência prévia. E o computador, ele tem um conhecimento prévio, né? Não são códigos binários. Eu estou entrando num mundo que eu não conheço, tá? São muitos códigos ali, né? Às vezes, para fazer uma coisa simples do comportamento humano, há um monte de códigos que o computador tem que executar, né? Se for pensar, a mesma forma que o ser humano aprende é a mesma que a máquina aprende? Em tese, sim. Por exemplo, para ela reproduzir, sei lá, a xícara, né? Se for fazer essa xícara está quebrada. Para reproduzir isso, como que seria? Acho que é mais difícil falar isso, né? Teria vários códigos para fazer a linguagem da escrita e dar a ideia, né? Seria... Eu poderia dar um exemplo mais fácil. Mais fácil, né? Mais fácil, que seria, por exemplo, como que uma criança aprende a diferenciar cachorro e gato. Legal. Então, o que acontece? Basicamente, você tem ali, vamos pensar na cabeça, que a cabeça da criança seja um HD. Sim. Né, seja um armazenador de informações. Isso. Que essa parte de informações aí também, depois eu tenho um ponto diferente, que eu prefiro chamar de dados. Né, então, ela é um armazenador de dados. E aí, os adultos em volta dela, então, acabam falando, ó, isso é um cachorro, isso é uma garrafa, isso é um copo. Mas à medida que vai aparecendo novos tipos de copo, né, e aí ela vai entendendo, mas isso aqui também é um copo. Mas tem diferença entre esses dois copos. Vai dificultando a cabeça da criança. Dificulta também da máquina? Sim, e muito. Sim. E muito. Então, na verdade, isso aqui não é um copo, isso aqui é uma xícara, porque tem uma orelhinha. Isso daqui não é um copo, seria uma taça, né, alguma coisa assim. Sim. Então, basicamente, você começa com
o simples, né? O copo, para que serve, uma garrafa, uma tampa, uma mesa. Então, isso vai sendo armazenado na cabeça aí da pessoa, e aí você consegue, então, com outros tipos de xícara, outros tipos de copo, outros tipos de mesa, aumentar essa percepção do indivíduo sobre as coisas. Entendi. Então para que serve uma mesa? Para dormir? Não, uma mesa serve para a gente apoiar as coisas em cima, almoçar, enfim, dependendo da situação até dormir, mas aí é um caso específico, foge à regra. Então, esse conjunto básico de dados é passado para a máquina. Entendi. E aí a máquina, ela tem que... como que ela reconhece isso? Sensores. Então, nós temos 5 sentidos. Um é a visão. Então, como que a máquina poderia olhar para isso e falar, isso é uma xícara? Ela precisa de uma câmera. Sim. Então, esses dados que vêm através da câmera vão ser processados e comparados com o que ela já tem de base, um banco de dados, e aí ela vai tomar uma decisão. Entendi. A ideia de inteligência artificial é justamente não só usar imagens, mas também contexto. Então você consegue, e muita gente fica espantado, admirado com o ChatGPT, né, que é uma das inteligências aí. Que a gente vai entrar nisso também. E porque, nossa, ele dá uma resposta certeira, isso vai substituir as pessoas, tal, e por aí vai. Mas basicamente, a inteligência artificial, ela precisa de um banco de dados. É uma das perguntas. Como funciona o ChatGPT? E depois, ele tem falhas? Ele é frágil? Há fragilidades? E em que momento a gente detecta isso? Então, não só o ChatGPT, mas de modo geral. Sim. A inteligência artificial, elas funcionam basicamente do mesmo jeito, do mesmo modo. Sim. Precisa de um banco de dados. Tem falhas? Sim. Como que a gente detecta essas falhas? Bom, o ChatGPT, até um tempo atrás, ele era atualizado com informações de até setembro de 2021. Então, informações de setembro de 2021 para cá... Ele dava qualquer coisa. Ele falava que a base de conhecimentos dele era até setembro de 2021, então poderia ter informações mais atualizadas. Ou seja, não me siga, eu vou estar errando se for depois de 2021. Basicamente ele nem erra, né? Ele já detecta. Limita ali. Ele limita. Entendi. E aí é aquela questão. Como que ele limita isso? Né? É um modelo que ele recebe um conjunto de dados e são feitos cruzamentos, isso, vão sendo cruzadas esses dados para gerar um certo peso, né? Esse peso, o que seria? Se eu perguntar para você que cor é a tampa dessa garrafa, você vai falar, é azul. Azul, bate pronto. Acabou. Então, se você tivesse uma câmera ligada uma inteligência e perguntasse que cor é a tampa dessa garrafa aqui, falaria azul. Sim. Mas se a inteligência conhecesse esse azul, se fosse já uma cor, um azul diferente, um pouco diferente, ele poderia não responder ou responder incorretamente. Entendi. Né? Ele poderia, não sabendo a cor, ele poderia aproximar por aquilo que ele conhece, do banco de dados que ele tem, que ele foi treinado. E aí, nisso, já é uma fragilidade, porque é uma probabilidade de resposta. Sim, né? Há uma variante que nem sempre ele pode acertar. Exatamente. Legal. Fumac, tem uma pergunta aqui que eu acho bastante interessante fazê-la, né? Assim como tudo que é criado pelo homem, né, em sociedade tem seus efeitos colaterais, quais seriam os efeitos colaterais da IA? Que vem por tabela. Ajuda nisso, mas atrapalha nisso. O que a gente pode pontuar aí? Eu tenho as minhas colocações, mas eu quero ouvir você. Eu penso que se o indivíduo imaginar que a inteligência artificial é a solução para tudo, isso é um dos efeitos colaterais bem preocupantes. Né? Porque a parte principal do indivíduo é justamente o desenvolvimento dele, enquanto pessoa. E à medida que isso vai se popularizando, então algumas pessoas elas podem querer ir pelo caminho mais curto
Sim. e simplesmente usar a inteligência. Sim. E acreditar que tudo que a inteligência apresentar como resposta é a verdade absoluta.